temática LGBTQIAPN+, não é nova, mas nunca ocupou tanto espaço no mercado editorial brasileiro. Teses acadêmicas, editoras independentes e meios digitais ajudam a divulgar e vender obras que transitam pela diversidade. Pernambuco também tem um selo para a publicação de obras LGBTQIAPN+. No programa de hoje, eu converso com o jornalista e editor Paulo Floro. Paulo, muito obrigada pela sua vinda hoje aqui ao Opinião Pernambuco. É um prazer te receber. Obrigado. E antes da gente falar sobre o selo de vocês, esse selo pernambucano propriamente, eu queria dar uma passeada pelo mercado editorial brasileiro como um todo. Ok. É um mercado ampliado, se a gente comparar com alguns anos atrás, ou algumas décadas atrás, mas já é um mercado robusto? Obrigado pelo convite, é um prazer enorme estar aqui. Então, o mercado editorial, voltado especificamente para quadrinhos, vive uma fase muito boa no Brasil, com editoras pequenas, independentes, médias e grandes convivendo, e com isso apresentando um conteúdo muito diversificado, de narrativas, de tipos de formatos, enfim. E o público vai encontrando essas obras, porque o mercado de quadrinhos, por muito tempo, foi muito concentrado em poucas editoras e num determinado tipo de conteúdo. Então, hoje, apesar de ainda ser um nicho de mercado, né, a gente pode dizer assim, está mais diversificado. Então, por exemplo, o quadrinho LGBTQIA+, durante algum tempo não conseguia encontrar seu espaço e nem o seu público, apesar de que esse público sempre existiu. Então, agora, nessa diversidade maior do mercado, com mais possibilidades de você conseguir lançar seus produtos, seus livros, a gente consegue ver uma diversidade maior. Você falou da ampliação do mercado para a diversidade sexual, especificamente em quadrinhos, mas ela tem também, esse mercado tem também publicações de contos, de romances, também esse mercado está ampliado? Sim, eu acredito que sim. Eu acredito que, apesar de que temos hoje uma maior variedade de temáticas e possibilidades de você conseguir encontrar esses conteúdos, todos os mercados ligados ao mercado LGBTQIAPN+, ele conseguiu encontrar um pouco mais de possibilidade para você publicar. Então, por exemplo, hoje um autor independente que tem um conteúdo de temática LGBTQIAPN+, ele tem mais chances hoje de conseguir publicar seu livro do que antes, porque ele dependia muito de grandes editoras para poder publicar. Então, hoje ele pode se autopublicar, porque isso já é uma possibilidade, com crowdfunding, financiamento coletivo. E tem aquelas pequenas editoras e médias que, apesar de que não tem tiragens grandes, mas sabe muito bem, conhece muito bem seu público. Então, ele vai conseguir, que é o que a gente faz também, conseguir ter um contato melhor com o seu autor, trabalhar bem, entender, olha, seu conteúdo ele tem esse público, então vamos construir o seu material, ou seja, o seu livro, de uma forma que chegue nesse público. Ao contrário de antes, que você dependia de um conteúdo que conseguisse, para poder se sustentar financeiramente, ter uma grande tiragem para conseguir alcançar o maior número de pessoas possível. Então, eu acho que essa é uma das grandes vantagens do mercado editorial hoje, tanto de quadrinhos quanto de livros. Eu tenho um levantamento aqui que foi feito pelo Museu da Diversidade Sexual, que funciona em São Paulo, acho que desde 2012, se não me falha a memória. E esse levantamento do Museu da Diversidade diz que as pessoas trans vêm ampliando a participação no mercado editorial brasileiro de livros. Aí diz que entre 1970 e 2021 foram lançadas cerca de 100 obras. Mais de 60 dessas obras foram lançadas apenas entre 2017 e 2021. Para mim não ficou muito claro aqui se esse levantamento se refere a autores trans ou se
obras com essa temática, ou se as duas coisas, Entendi. autores e obras. Aí eu queria saber se você consegue me explicar Uhum. se tem mais espaço para os autores e se tem igualmente mais espaço para as obras com Exato. essa temática. É um tema interessante esse, Stella, porque eu não tenho detalhes desse estudo, mas é algo que a gente vem falando e vem debatendo muito isso, a questão da representatividade, que essa palavra se Hum, tornou até um pouco, né, super exposta, banalizada, mas quando a gente pensa que cada vez mais pessoas LGBTQIA+, estão tendo a oportunidade de falar de suas próprias vivências, isso uhum, ganha uma dimensão muito forte, uma dimensão política, sobretudo, que as pessoas começaram a se incomodar, a pensar, olha, esse livro aqui fala sobre uma experiência trans, de uma pessoa trans, mas quem é o autor ou autora desse livro? Então, hoje, todo mundo já faz essa pergunta automaticamente. Há um tempo atrás, isso não aconteceria. Ah, esse diretor lançou um filme só com atrizes trans, certo, mas quem é esse diretor? uhum. Ah, esse diretor é um homem trans que tem essa história. Então, o filme ganha outro verniz, ele ganha outro, encontrar até mesmo um outro público. Então, esse levantamento eu não tenho esses dados, mas essa sua pergunta é interessante também por isso. Hoje em dia, isso é uma questão mais pertinente do que era Uhum. antes. Então, eu acho que na minha eu tenho uma, digamos assim, uma percepção, sem olhar estudo ainda, um estudo ainda, que cada vez mais as editoras estão preocupadas com isso. Então, a maioria das obras que estão saindo hoje sobre vivências trans, sobretudo, são de pessoas trans. Essas obras, elas são publicadas mais frequentemente pelas editoras independentes, você fez uma referência a elas Uhum, no início sim. da nossa conversa, ou pelas grandes editoras? É, pelas grandes editoras, recentemente. Eu acho que elas agora. Porque, como tudo para uma editora grande é mais complicado do ponto de vista da experimentação, Hum, então, geralmente, elas precisam de algo já testado para poder fazer, né, esse grande investimento, que é você publicar uma tiragem muito grande. Porque no Brasil é caro produzir livro, por uhum, conta, sobretudo, do preço do papel. Então, esses conteúdos geralmente vêm de editoras pequenas, independentes. A gente pode dizer que existem editoras muito pequenas, que são as pequeno porte, as médias, que conseguem fazer ali tiragens de 20 mil, 30 mil, e as grandes, que são, no Brasil, no máximo 10, vamos uhum. dizer, grandes editoras. Então, eu acho que as editoras maiores estão enxergando, né, esse universo enorme de novas histórias, histórias que por muito tempo ficaram ocultas, e publicando esses autores. Editoras como Todavia, Compreender as Letras, enfim. Todas, se você olhar o catálogo delas, sempre vai ter ali alguns livros, livros inclusive de muito sucesso, feito por pessoas trans. Vamos falar do selo Vamos, de vocês, vamos sim. que é novinho. Que Foi é lançado ano novinho, passado, é isso? ano passado. Hum, Esse selo é novo para a gente, é um desafio, é uma emoção muito grande hum. de explorar esse universo editorial, porque o Grito ele nasce online durante toda a existência do site, Nasce como nasce revista, como uma revista digital, sem esse nicho. sem esse nicho. Então Hum, a gente, por muito tempo, fazia jornalismo cultural aqui em Pernambuco, sempre digital. Então, até o nome Revista O Grito, até as pessoas perguntavam, mas tem edição de papel? Eu disse, não, é só digital, é uma revista digital, online e tudo. Só que sempre cobrimos quadrinhos com um grande interesse, e com o tempo o site ficou muito associado a essa cobertura. A gente sempre fez a cobertura de quadrinhos, até quando o mercado editorial viveu outro momento, né, do que hum. hoje. Hoje tem muitos sites enfim, veículos cobrindo quadrinhos, mas quando a gente começou, a gente tentava olhar para o quadrinho sem esse clichê do conteúdo para criança, quadrinho de super-herói, quadrinho infanto-juvenil. A gente estava encontrando artistas independentes, olhava o quadrinho como arte plural, como é o cinema. Hum. Porque ninguém fala que o cinema é coisa de criança só porque os maiores filmes são para criança. Então a gente sempre diz, olha, quadrinho é uma coisa muito rica, tem muitas possibilidades, é muito antigo. Então a gente sempre cobriu isso, e isso foi chamando a atenção do público, e com o passar do tempo começamos a produzir também quadrinhos, no site ainda. Uhum. Reportagem em quadrinhos, fazia um conteúdo com quadrinho. Então, a gente depois pensou, aí lançamos uma revista impressa, que foi a Plaf, que teve 8 números, e a gente pensou, vamos então agora dar um passo adiante. E como no site todos os editores são LGBTs, Uhum. e o público também tem
essa grande proximidade, né? Então a gente pensou, vamos criar um selo para lançar esse livro. Então esse livro, ele foi o que fez a gente criar o selo. Talvez a gente continuasse só no site e Esse tudo. livro é esse Esse aí, o aqui, Fora do que eu Padrão. vou mostrar agora. Eu vou te pedir para falar Tá bom. sobre ele. Ok. Porque vocês fizeram um lançamento deste aqui, que é uma coletânea de quadrinhos, mas fizeram um lançamento também, que é uma trilogia Sim, de um autor pernambucano, mas Isso. não quadrinhos. sim, quadrinhos também. Quadrinhos É o também? Chico Lacerda. Ah, eu pensei que o livro de Chico Lacerda, que são 3 volumes, Sim. você estava me falando, não era quadrinhos. São quadrinhos também. Ah, então tá. Então você vai falar deste ok. primeiro e depois fala do de Chico Lacerda. Certo. Então, Fora do Padrão, ele é um livro que saiu nos Estados Unidos, organizado por esse pesquisador chamado Justin Hall. Ele reuniu mais de 90 histórias de mais de 40 artistas LGBTQIAPN+, de várias épocas e de vários lugares. Então, ele fez esse trabalho de pesquisa. Muitos desses quadrinhos, inclusive, já estavam fora de catálogo há muito tempo. Então, ele fez esse trabalho de resgatar esses artistas. E esse quadrinho saiu nos Estados Unidos em 2013, eu acho. E, por muito tempo, não foi publicado no Brasil, uma versão brasileira. E, como eu estava comentando antes, hoje está super diversificada a produção de quadrinhos no Brasil. Tem muita editora. E nunca lançavam esse livro. E a gente, poxa... Aí foi até um editor que trabalha com a gente, né, o Alexandre Figueroa, falou, então a gente vai publicar. Se ninguém está querendo publicar esse livro, então vamos. Aí a gente pensou, será que é difícil? Como é comprar os direitos? Tudo para a gente era novo. A gente só tinha lançado poucas coisas editoriais impressas e a gente se deu esse trabalho de pesquisar, de entender, de estudar como é uma editora, como abrir, como comprar direitos autorais, tradução. Então, esse livro para a gente foi importantíssimo para a existência do selo. Então a gente conseguiu, o autor super receptivo, ficou super feliz. Que bom. Esse livro, inclusive, está esgotado na versão original, só tem no Brasil atualmente. Ele ficou mega feliz. E para a gente também, por quê? Esse livro é um documento histórico também. Porque quando você começa a ler, você percebe que esse livro conta a história da própria vivência LGBT ao longo dos anos. Então, esses artistas, eles estavam, ao mesmo tempo, vivenciando aquelas experiências e registrando. Então, tem muitos quadrinhos, por exemplo, sobre a crise da AIDS, nos anos 80. Tem quadrinhos sobre o movimento Stonewall, de artistas que estavam engajados nesse movimento. Aí, mais ali no final dos anos 2000, 2010, começam a aparecer as primeiras histórias de pessoas trans. É questão de identidade, pessoas não binárias. Então, esse livro é uma forma também de quem quer saber mais sobre esse universo LGBTQIA+, essa história, esse livro ajuda também. E como é quadrinho, também tem essa questão de que tem muito... Você tem um envolvimento maior, tem quadrinho de drama, de comédia. Eu digo que esse livro é um exercício também de você trabalhar muito a sua empatia, porque você conhece a história dessas pessoas, mesmo que você não seja LGBTQIA+, e você se envolve por conta da narrativa do quadrinho. Vou ter que fazer um intervalo. Já vou deixar uma pergunta aqui no ar para você responder no próximo bloco. Se o selo de vocês vai publicar somente quadrinhos, mas você responde depois. Ok, obrigado. Nosso intervalo é curto, a gente volta já. Estamos de volta com o Opinião Pernambuco. O tema de hoje do nosso programa é o mercado editorial para as publicações de temática LGBTQIAPN+. O convidado de hoje do nosso programa é o jornalista e editor Paulo Floro. Paulo, deixei uma pergunta no ar no bloco anterior que você vai responder agora. O selo de vocês só pretende publicar quadrinhos ou em algum momento vocês preveem uma diversificação de linguagem? Tá. Então, no momento, temos interesse apenas em publicar quadrinhos, por hora. Porque, como somos um selo pequeno, então a gente tem um plano assim muito, digamos, comedido, né? A gente não quer dar um passo maior do que as pernas, então o site ainda é o nosso principal produto, né? A revista O Grito, então a gente continua publicando diariamente conteúdo jornalístico. E o selo é ligado ao site. Então, inicialmente, a gente criou o site e colocamos 3 eixos de publicações, né? Então, vamos publicar quadrinhos de pessoas LGBTQIA+, jornalismo em quadrinhos e conteúdo ligado à cultura,
Então, um livro em quadrinhos sobre música, sobre cinema. Então, são esses 3 eixos. Mas, com o tempo, nada impede que a gente também expanda, explore mais outras linguagens. Como é que está sendo a distribuição do livro, ou Tá. dos livros, né? Porque tem esse e É, tem o de sim. Chico Lacerda. Pronto. O livro do Chico Lacerda chama Fim de Tarde, é uma trilogia. É o primeiro livro dele. Chico Lacerda ele é professor e também cineasta. Ele tem um coletivo chamado Surto e Deslumbramento, que tem vários filmes, todos com temática LGBTQIA+. E ele tinha essa história que ele falava sobre saída do armário, que é Aham. um ponto ainda hoje muito complicado para muitos LGBTs, e ele conta essa história a partir da relação dele com a mãe. Então, o livro tem 3 volumes, que é a infância, adolescência e idade adulta, e é um livro interessante porque tem muita referência ao Recife dos anos 80, 90, e tem muita referência à música e cinema, que ele conta a partir dessas experiências, que é outra coisa interessante para o LGBT. Ele vai construindo essa identidade muito baseado nos filmes, nos Uhum. livros, e isso ajuda muito a gente a vencer, muitas vezes, medos, anseios. Então, a arte para o LGBT é super importante também por isso, é um local de acolhimento. Uhum. Então, ele conta muito isso no quadrinho. Então, são 3 volumes, estão disponíveis já para venda no nosso site, também em lojas de quadrinhos. E no caso do Fora do Padrão, como ele é um livro, né, ele é mais ele requer uma distribuição, e é um livro grande, né, um livro Uhum. pesado. Então a gente fechou uma parceria com uma distribuidora, então ele tem distribuição em livrarias. Então ele é encontrado em livrarias pelo Brasil, também em grandes sites como a Amazon, eh, que você consegue encontrar. E no nosso site temos uma Aham. loja online que distribuímos para todo o Brasil. E você pode dar o endereço do Ah, site. legal. Chama-se loja.revistogrito.com. Uhum. No nosso site revistogrito.com, que eu convido todo mundo a acessar, tem lá um link bem fácil, bem chamativo para a loja. E lá tem tanto o Fora do Padrão quanto o livro do Chico e a Plaf. Já tem alguma nova publicação aí prospectada? Sim, a gente está organizando para o próximo ano mais quadrinhos voltados para jornalismo em quadrinhos, que é uma área que a gente, nesse ano, no ano passado, conseguimos um bom retorno, fomos indicados a prêmios e tudo mais, então é algo que a gente quer explorar mais. Então já tem pelo menos mais 2 quadrinhos já em produção nesse eixo do jornalismo em quadrinhos. Uhum. Então é algo que a gente quer explorar muito e também queremos explorar um pouco mais a cultura pop pernambucana em quadrinhos, que é algo que a gente acredita que tem pouco ainda. Então, por Aham. exemplo, tem muito livro e filme sobre cinema, sobre música pernambucana, mas a gente acha que ainda falta no quadrinho, então a gente quer explorar um pouco mais também essa área. Não faz muito tempo a revista O Grito me parece que fez um mapeamento Uhum. dos jornais do Recife, como a imprensa retratava aí essa população Sim. LGBTQIAPN+. Eu queria que você contasse aqui para a gente qual o recorte temporal dessa pesquisa de vocês e o que é que ela Uhum. revelou. Interessante. Essa série de reportagens chama-se Antes do Orgulho e ela foca no final dos anos 50, 60 até os anos 70, nesse período em que e a gente queria entender como é que os jornais eles retratavam pessoas LGBTQIA+ nesse período. E o nome Antes do Orgulho é interessante porque hoje a gente tem dado muito destaque, né, à questão da representatividade e também desse engajamento político da população LGBTQIA+, que vem conquistando espaço, mas ainda tem muitos desafios, como a Uhum. gente sabe, sobretudo num país ainda muito violento para essa população. Mas muitas vezes a gente acaba esquecendo de pessoas que foram à luta apenas pelas suas vivências e não existia movimento nenhum ainda. Então, eles eram chamados de bonecas, de desvirtuados ou de anormais Uhum. e não tinha uma rede de apoio, não tinha ninguém ali que podia falar, ó, denunciar, fazer nada disso. E os jornais eles contribuíam muito para essa estigmatização, né? Então, são várias reportagens. A gente começa falando da cobertura policial, que era o espaço dedicado a essas pessoas. Depois a gente vai para a pauta de costumes e termina já com o registro um pouco menos preconceituoso por conta
do surgimento de grupos super relevantes de teatro, de Uhum. cinema, em que os jornais já não conseguiam mais, pelo destaque que esses artistas tinham, de tratá-los de uma maneira tão ruim, né? Uhum. O Vivencial e vários outros grupos aqui de Sim. Pernambuco. Então, editar esse material para mim foi muito difícil algumas vezes, porque assim eram registros muito que hoje assim causam consternação gigante. O Uhum. jeito como os jornais sem nenhum pudor retratavam essas pessoas, isso muitas vezes revertia na vida real em mortes, em ataques, em perseguições. É um material que é riquíssimo, a edição que foi ao ar ainda é pequena, perto do material que a gente reuniu, né? Inclusive, Alexandre e eu pensamos em transformar isso em livro, Uhum. para conseguir ampliar mais ainda esse escopo. Mas é uma reportagem, acho que necessária, para a gente entender como a gente chegou até aqui. Temos hoje um momento ainda desafiador, mas do que era antes, do que se tornou, ainda chama muita atenção ainda. Uhum. Você tocou aí num ponto, eu nem tinha projetado aqui para a nossa conversa, mas você tocou no ponto da violência, né? Uhum. Que essa população Sim. trans ainda, no Brasil, os índices de violência, de assassinatos, esses índices são altíssimos. É, esse trabalho que vocês e outras pessoas fazem, eh, publicando livros, discutindo essa temática no cinema, no teatro, nas artes plásticas, onde quer que seja, eh, tem algum peso de reversão, nesse quadro tão violento que o Brasil, mostra? Olha, eu acho que é difícil a gente conseguir mensurar esse dado, assim, de Aham. quanto isso se reverte. Mas eu acredito que quanto mais a gente consegue dar visibilidade para essas vivências, mais elas se tornam, eh, fica algo mais impossível de você desviar o olhar, de você Uhum. perceber aquilo como uma violência. Porque eu acho que ninguém é a favor, uma pessoa comum, ela nunca vai ser a favor da violência. Aham. Ela pode ser contra essa pessoa do ponto de vista do como ela se porta, mas a gente tem que mostrar que todo mundo é brasileiro, todo mundo está regido pelas mesmas leis, todos têm os mesmos direitos, e eu acredito que quanto mais essas histórias forem publicadas, cada vez mais a gente vai conseguir trabalhar um pouco mais a empatia nas pessoas. Uhum. Então eu acho que a arte ela também é esse exercício da gente entender o outro nas suas nuances, entender que elas também são pessoas com sonhos, com anseios, com medos, e que, como todo mundo, tem o direito de ser feliz e nesse país que é de todo mundo. Então, eu acredito que, ainda que a gente não consiga entender como isso se reverte na população, na diminuição da violência contra essa população, acho que é muito importante, cada vez mais, a gente ter essas histórias aparecendo. Até um tempo atrás, a gente não conseguia pensar um beijo gay na novela. Você imagina que isso Aham. era uma coisa que causava uma comoção nacional. Quando você percebe que isso já não é mais, isso é um dia comum, uma quarta-feira qualquer, que as pessoas estão ali na vida delas e nada aconteceu, o mundo não se acabou, as Uhum. pessoas começam a entender, poxa, isso agora não é tão horrível assim. Horrível é ter pessoa passando fome, comendo comida do lixo. Isso é que é algo que você vai se revoltar e ficar. Mas ainda hoje a gente percebe que há um grupo ainda de pessoas que quer tirar esses direitos dessas populações que foram tão massacradas, hostilizadas por E tanto esses tempo. últimos anos não foram fáceis, né? Esses últimos 4 anos, nesse governo passado, Sim, foi bem complicado para. exatamente. E a gente vê que até hoje, num governo que olha para essa população de alguma maneira, essa população LGBT ela sempre é usada como um bode expiatório, uma cortina de fumaça para desviar de um assunto mais sério. Uhum. Então, agora, aí querem tirar poucos direitos que já temos. Então, volta e meia, a gente está sempre nesse risco, né? Paulo, quais nesse mercado editorial, quais os precursores desse trabalho,
de Uhum. vocês, por exemplo, aqui em Pernambuco, de editoras independentes que trabalham com essa temática. Eu estou te fazendo a pergunta e já estou aqui lembrando daquele jornal Lampião, acho que O era Lampião da Lampião da Esquina, Esquina, sim. que em plena ditadura militar Uhum. era uma publicação voltada para esse Sim. público LGBT. Mas você consegue lembrar de outros precursores disso? É uma pergunta interessante. O Lampião da Esquina, nossa, eu desde a época da faculdade eu era obcecado por esse jornal. Achava Uhum. ele incrível por tudo que ele representou. Eu descobri depois um outro jornal muito menos conhecido, voltado para publicação, para a população lésbica, que é o Xana com Xana, Hum. que também teve uma importância relevante como o Lampião Na mesma época? na mesma época, mas ele tinha uma distribuição um pouco mais, assim, não era tão boa quanto o Lampião. O Lampião vendia em banca, enfim. É. Então, assim, eu acho que hoje, a partir do Lampião da Esquina, a gente consegue entender muito da história LGBTQIA+, porque eles eram também um veículo que servia como uma espécie de local de encontro de pessoas. As pessoas mandavam cartas e eles avisavam de batidas policiais. Então, era um espaço de resistência, de acolhimento dessa população. Então, é também um documento histórico importantíssimo, mas a partir do Lampião eu consegui achar outros veículos não tão conhecidos. No caso do quadrinho, esse Fora do Padrão, ele é interessante porque a gente fica pensando que o quadrinho LGBT é recente, só que muitos pioneiros do quadrinho foram LGBTs e depois foram invisibilizados com o tempo. Uhum. Então a gente fala muito, por exemplo, deixa eu pensar num nome assim que fura a bolha, Robert Crumb. É um nome ligado à contracultura e tudo mais. Contemporâneos a eles, outros quadrinistas LGBTs também participaram do mesmo movimento e não tiveram a mesma repercussão. Então, muitos desses artistas pagaram preço por serem LGBTs assumidos, por falarem desse assunto, e ao longo do tempo não conseguiram o mesmo status que os mesmos amigos, colegas de período. Então, Fora do Padrão traz esses nomes à tona. Então, tem a Jennifer Kemper, tem o... Vou ter que te interromper. Ok. Acabou o nosso tempo. Ah, que pena. Vou pedir só, antes da gente terminar, para você dar de novo o endereço do site, onde as pessoas vão poder encontrar, comprar Ok. esse livro aqui, Fora do Padrão, essa coletânea de quadrinhos. O Fora do Padrão está à venda no nosso site loja.revistogrito.com, entrega para todo o Brasil e também nas livrarias. Muito obrigada. Obrigado. Sucesso para vocês nessa obrigado nova mesmo. empreitada. Valeu. Volte outras vezes que a Obrigado. gente conversa mais. Tá bom. Tá bom? Obrigado. Um prazer estar aqui. Para você que está em casa, muito obrigada pela sua companhia até agora e até o nosso próximo encontro.